Oi. Gente, sabe aquela dúvida frequente? Qual é o melhor substrato? Replanta agora? É inverno. Vai depender do seu microclima. Você tem o seu clima da sua cidade, do seu país primeiro, daí do seu estado, da sua cidade, do seu bairro. Isso vai variando. O quanto tem de sol no ambiente onde você mora, quanto você pode filtrar, o quanto ele já é filtrado. Eu trabalho com plantas para filtrar meu sol. Eu não tenho sombrite, tá? Isso não existe aqui em casa, não tem como, eu moro em apartamento. Então, dá-lhe adaptar. No frio, elas tem orquídeas que entram em dormência, mas a maioria só desacelera o desenvolvimento quando elas são replantadas. Então, o que vocês têm que fazer? Se vocês querem replantar de qualquer maneira, porque está naquele substrato ruim, que retém muita umidade, que saliniza o solo quando está se decompondo, gente, então mantenha no lugar mais aquecido. Eu tenho até, uma gata passando, a Bela, aquecedor dentro de casa. Eu até agora hoje eu coloquei elas para fora, as minhas rosas do deserto estavam todas para dentro. Por quê? Por causa da onda de frio. Se vai ficar com temperatura máxima menor do que 20 graus, elas vão sentir. E não só a rosa do deserto. Se as temperaturas mínimas chegam a geada, vai matar muitas plantas. Assim como mata o excesso de sol. Queima. No caso das orquídeas, tá, gente? As rosas do deserto, quanto mais sol e mais seco, melhor. Então, qual é o melhor substrato? Depende. Por exemplo, aqui é uma madeira. Eu replantei recentemente. Tô tendo que regar com frequência. Tem uma camadinha ali de esfagno. É o melhor para Cattleya, Dendrobium denfal, Dendrobium phalaenopsis? Não necessariamente. Depende do seu microclima, que eu falei também. Nas árvores dá, desde que seja filtrado o suficiente. Nas árvores pode ficar durante muitos e muitos anos. Porém, tem também, se ela estiver do lado de fora, a chuva, que também dá uma adubada. Se vocês não deixam o acesso à chuva, que com isso também preserva mais as plantas, né? Vocês têm que adubar mais frequentemente, mas não em excesso, senão vocês matam elas por excesso de adubo e às vezes até inibe a floração por excesso de adubo. Tem que saber o quanto vocês vão regar a planta. Se vocês regam mais vezes, o adubo vai ser necessário mais vezes. Por exemplo, no Forte Orquídeas Floração, se vocês tiverem alguma planta que esteja sendo regada todos os dias, vocês usam no máximo a cada 15 dias. Se vocês estiverem regando espaçando um dia ou dois, tem que secar em até 2 dias, hein, pessoal? Substrato adequado. Aí, você estiver regando, né, nessa frequência, uma vez por mês, basta. E o segredo é que agora já está de tarde, então já reduziu o sol, mas de manhã elas pegam direto, até meio de 1 hora. Às vezes até é que tem um prédio ali atrás que tampa o sol no horário mais quente, né? Por isso que tá. E tem, eu filtro também com as plantas que estão lá fora, que são de sol, lavanda, gerânio. Aí tem uma madeirinha lá atrás que tem orquídeas, a parte de cima pega menos tempo de sol, menos intensidade do que embaixo. Então um cantinho muda muito. Qual é o melhor substrato? A árvore, se tiver com o sol filtrado adequado. As que precisam de mais sol, mais no alto. As que precisam de menos sol, mas ainda precisam de sol, mais baixo. Planta caída, se for phalaenopsis, para não criar uma pocinha, um rizoma. Gente, qual é a melhor madeira? Eu gosto de IP. Por que o IP? Ele é muito mais resistente. O tempo de vida útil da árvore cortada vai variar. Então, no caso do IP, é muito mais resistente
do que o Sansão do Campo, que é o que vocês mais veem por aí. Uma bolacha de Sansão do Campo logo começa a rachar. Mas assim, um cachepô talvez dure mais do que... Ali eu pus um cactus que tá cheio, com 3 botões, vai dar flor rapidinho. Essa daqui, ela tá num cachepô. Aí o substrato, ele pode reter um pouco mais de umidade do que esse vaso aqui. Esse vaso aqui não é todo vazado. Então, gente, a planta precisa secar rápido. Aí o que eu coloco? Mais carvão, pedaços grandes e mais nada. Aí tem também aquele vaso todo vazadinho ali, ó. Esse vai secar, por exemplo, mais rápido do que aquele que não é vazado. Aí vocês podem colocar umas pedrinhas para fixar. Aquela tá com haste floral. Ó, ainda tá pegando sol. Tá um pouquinho de excesso de sol? Sim. Mas nada que prejudique. Ali a Cattleya, ó, ela pega mais sol do que a Phalaenopsis em cima. A folha tá coisa de verde alface, que é o adequado. Então ela gosta de sol. Então, pessoal, prestem muita atenção no ambiente que vocês fornecem para elas, tá? Que é o microclima de vocês, que também varia. Vai variar de acordo com as estações do ano. Vai variar porque às vezes o sol incide mais tempo, porque tá mais baixo. No inverno, no outono. Eu tô com uma abelha lá na lavanda, gente. Elas amam. Pássaros também. Dá pra ver a abelha? Eita, desculpa. Ó. Lavanda atrai abelha e pássaros. Então, se vocês quiserem, eu só tenho que tomar cuidado com meus gatos. Ali é gerânio, ele gosta de sol pleno. Do lado do gerânio, eu tenho uma abraçábula nodosa. Eu acostumei ela aos poucos, mas ela gosta do sol dali. No verão já é bem mais filtrado. Mas ó, que delícia, né? Abraçábula nodosa. Engraçado que essa abraçábula nodosa deu super certo naquele cachupô ali, que eu só acoplei a madeira, que é um Sansão do Campo, uma bolacha. Mas as outras eu tive que replantar. Por quê? Porque tinha aquela uma madeirinha no qual ela cresce, que funciona como uma esponja. Aquela esponja das Phalaenopsis de mercado. Aí as outras foram morrendo, depois de 2 anos, assim, não desenvolvia, mudei de substrato, né? Não teve jeito. Aí os gatos comem plantas? Não. Eles comem essa graminha que precisa de sol. Isso daqui é alpiste, tá? Eles comem essa saladinha deles. Ali a lavanda, a abelhinha na lavanda. De sol pleno. Essa daqui poderia pegar menos sol, mas eu não tenho muito como fazer isso. Ali eu tenho outra que precisa de sol filtrado. Rosa do deserto recém-podada. A vanda no final da floração. Ela precisa de mais sol, mas ela veio com essas últimas folhas aqui mais murchinhas. Isso é falta de umidade. Ela precisa ser regada mais vezes. Quando é cultivada assim, ó. Reguei bem de manhã e vou regar de novo. Aqui a minha Dendrobium denfal. Elas são de mais sol. Aqui eu tô tentando virar uma planta. Ó, ela tava pegando sol demais. Amarelou um pouco, mas tá melhorando. Vocês estão vendo? Aqui já foi o sol dela. É uma Phalaenopsis espécie, Belina coerulha blue, coisa mais linda. Phalaenopsis espécie não precisa pôr da haste floral, ó, tá vendo? As hastes continuam lá. Ela dá flor, menos flores, mas dá direto. Aqui é a lavanda. O dia tá lindo hoje. Gerânio lá no fundo. Ele é planta de
locais com estações mais bem definidas. Aqui, ó, essa daqui é uma que eu quase perco. Replantei de novo, Brassavola perrine, ela já me deu flor. Por quê? Porque o vaso também não estava ajudando. Então eu coloquei nessa bolacha de ipê. Então é isso aí, gente. Cuidado com o jeito que vocês vão cultivar. Pensem bem no microclima delas, tá? Pesquisem muito antes, verifiquem o que elas precisam e assim muitas alegrias, porque se vocês não cultivam da maneira correta, haja cochonilha, tá? Elas são atraídas por plantas debilitadas porque não conseguem se recuperar de um replante, por exemplo, porque está num vaso inadequado, porque não é arejado, não é bem ventilado, né? Então pensem bem, porque uma vez que está debilitada é bem difícil combater. Por quê? Porque está debilitada. Tchau, pessoal, se cuidem, curtam o vídeo.